Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração, palavras que transformam. No livro de Salmos, capítulo 126, nos diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: Grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo seus feixes. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele quer ministrar o nosso coração nesse dia de hoje, que milagre é a resposta de quem acredita e busca, e que algumas atitudes de fé que nós praticamos são capazes de gerar milagres nas nossas vidas. Atitudes de fé geram milagres. O Espírito Santo nesse dia ministra ao nosso coração que nós precisamos é, manifestar algumas coisas dentro de nós. É necessário que nós expressemos algumas atitudes, algumas reações para que o nosso milagre sejam gerados por meio da nossa fé. Uma delas é a esperança para nos fazer voltar a acreditar na fidelidade de Deus. Esse salmo expressa a fidelidade do nosso Senhor, aquele Deus que diz que se você planta, se você caminha, ainda que chorando, ainda que em meio às lágrimas, você vai voltar com os feixes nas mãos, haverá colheita para o seu plantio. Então nós precisamos ter essa esperança. Nós precisamos ter a convicção que Deus ele é fiel e que Deus ele traz recompensa, que a recompensa é o resultado de um esforço, é o resultado de uma dedicação, a dedicação daqueles que não desistem, que não param, mas ao contrário prosseguem, mesmo em meio às adversidades. O Salmo diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele está andando, ele está caminhando, ele prossegue, ele não desista, mesmo que chorando, mesmo que em meio às adversidades, mesmo que em meio aos tempos difíceis, ele está caminhando. Ele está prosseguindo porque ele tem uma esperança no coração, ele acredita na fidelidade de Deus, acredita que haverá recompensa. É fácil? Não, não é fácil prosseguir em meio a tantas situações que passamos. Não é fácil continuar em meio a tantos obstáculos no caminho. Mas o Espírito Santo garante: haverá recompensa, haverá colheita. Haverá milagres para aqueles que, apesar de tudo isso, continua, não desiste. Acredite na fidelidade de Deus. O Espírito Santo está dizendo: reaja, tenha atitudes de fé, lance a preciosa semente, faça a sua parte e os céus responderá com milagres. Amados, o nosso Deus, ele é onipotente. O nosso Deus, ele é capaz de fazer tudo sem precisar de nós, mas não é a maneira como ele trabalha. O nosso Deus reage, ele age em parceria conosco. O Senhor diz: semeia, mesmo que em meio às lágrimas, você vai colher com cânticos de alegria. O semear é conosco, o andar, o prosseguir, o lançar a preciosa semente é conosco, o persistir, o não desistir, mesmo em meio às lágrimas, é conosco. E o Senhor garante, amados, que o nosso retorno será com alegria, haverá cânticos de alegria, haverá feixes em nossas mãos, haverá colheita. Então entenda, Deus age em parceria conosco, os céus reagem à nossa atitude de fé. Você age, os céus reagem. A Bíblia nos narra aquela mulher do fluxo de sangue que há anos enfrentava aquela enfermidade. A Bíblia diz que ela dispensou tudo que ela possuía
a fim, amados, de encontrar a cura. Até ela ouvir falar de Jesus, ela propôs no seu coração, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. A Bíblia diz que reagir àquela situação, reagir ao ouvir falar de Jesus foi com ela. Tomar a atitude de fé, crer dentro do coração que se ela tocasse nele, seria curada, foi com ela. O primeiro passo em direção a Jesus, em direção ao dono do milagre, foi com ela. Ainda que debilitada, aquela mulher caminhou, ainda que em meio à dor, ainda que em meio às lágrimas, ela prosseguiu, porque dentro do coração dela ela tinha um alvo, a cura. Dentro do coração dela ela tinha uma convicção que ela seria curada. Dentro do coração dela havia a esperança que no Senhor Jesus ela seria recompensada com a cura ao tocar em Jesus. E se deu realmente o seu milagre, porque ela acreditou, ela caminhou, ela prosseguiu, ela não desistiu e houve um toque em Jesus. É o que Jesus está falando conosco. Os céus reagem à nossa atitude de fé. Reaja dentro de você, saia do lugar, caminhe, prossiga, não desista, acredite dentro de você que se tão somente você sair desse lugar, você caminhar em direção ao dono do milagre, se tão somente você tocar em Jesus, dele sairá a virtude que você precisa. Nele está o milagre que você precisa. Reaja, toque em Jesus e os céus irão reagir à sua atitude de fé. Eu ajo e os céus reagem. Como na multiplicação dos pães e peixes, ofereceu o pão e o peixe, tocou os discípulos. O milagre da multiplicação foi com Jesus. Jairo, quando se viu diante daquela situação onde a sua filha estava enferma e logo em seguida a sua filha morreu, sair do lugar, quebrar o orgulho, se humilhar, foi com Jairo, se prostrar aos pés de Jesus, clamar pelo socorro de Jesus, foi com Jairo, entrar na casa dele, ressuscitar a filha dele, foi com Jesus, glória a Deus. Lázaro, quando já estava morto ali, amados, tirar a pedra, foi com eles, ressuscitar Lázaro, foi com Jesus. Qual é a parte que te cabe? Reaja, faça o que está nas suas mãos fazer, faça o possível que está dentro da sua limitação humana, que quando chegar diante do impossível na sua vida, o Senhor vai reagir às suas atitudes de fé e o milagre vai acontecer. Quer colher? Plante, semeie. Quer recompensa? Haja com fé. Quer milagre? Não desista. Milagre é a resposta de quem acredita e busca. Você reage e os céus reagem à sua atitude de fé. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Olá, amados.